Amados, vamos meditar na palavra de Deus? Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em João capítulo 2, versículo 6. João capítulo 2, versículo 6, vamos ler até o versículo 14. Hoje nós queremos falar a respeito de Cristo Jesus. Nossa paixão, nosso amor, nosso tudo. Cristo Jesus é tudo nas nossas vidas. E já que no próximo dia 25 é considerado o nascimento de Jesus, hoje queremos falar a respeito dele. João capítulo 2, versículo 6 até o versículo 14, quero convidar os irmãos a colocarem-se de pé, para nós lermos a palavra santa de nosso Senhor e Salvador. Lerei na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Nos diz a palavra do Senhor: E aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então o anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: Não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova: vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: Glórias a Deus nas maiores alturas do céu, e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Amém? Louvado seja o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus, porque nós temos visto a cada instante, a cada segundo, o grande amor de nosso Senhor e Salvador. Vamos orar nesse momento, vamos. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos porque entendemos que somos amados por Ti, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que Teu amor é grande demais para com as nossas vidas. Senhor, entendemos que a Tua misericórdia nos alcançou, Senhor. E a Tua palavra nos afirma que ao depositarmos diante do Teu trono a nossa vida, Tu veio sobre nós, nos lavou, nos purificou e nos deu a oportunidade de achegar-nos a Ti e termos comunhão contigo, Senhor. E nós queremos cada dia mais apresentar as nossas vidas diante do Teu altar, Senhor, para recebermos, Pai, recebermos as Tuas bênçãos, recebermos a Tua misericórdia e sermos, Pai, por Ti abençoados dia após dia da nossa vida. Nós Te louvamos, nós Te glorificamos e pedimos também, Senhor, que nessa noite Tu fale conosco, Pai. Fale aos nossos corações, para que nós possamos ouvir a Tua voz e que o nosso coração seja edificado para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, uma das maiores bênçãos que já houve sobre a face da terra, talvez a maior, até mesmo maior do que a criação do homem, foi a vinda de Cristo Jesus. A vinda do Senhor Jesus como Redentor, como Salvador, como aquele que veio para religar-nos ao Todo-Poderoso. Haja vista, irmão, que a vida do homem havia perdido o contato direto com Jesus Cristo. O homem vivia longe do Senhor, dependendo de sacerdotes, dependendo de outros homens para que a sua comunhão fosse feita com Deus através de sacrifício de animais. Mas o Senhor Jesus, olhando da glória, Ele viu a nossa necessidade, Ele viu que nós precisávamos de uma vida nova, de uma vida restaurada. Ele viu que nós precisávamos, irmãos, de uma restauração completa da nossa existência. E foi por isso que Jesus veio. Jesus veio, irmãos, para que eu, para que você, para que cada ser humano que já nasceu, que nasceu hoje, ou que nascerá nos próximos dias, próximos anos, esses tenham a oportunidade de desenvolver com Deus uma vida de unidade, uma vida de comunhão, uma vida de sujeição ao Todo-Poderoso. Amados, isso é maravilhoso.
Isso é maravilhoso demais. Não há palavras para nós expressarmos quão grande é esse sacrifício de Jesus. Eu não me canso de falar do sacrifício de Jesus, irmãos, porque é maravilhoso demais. Não há nada mais importante na história da humanidade, não há nada que foi mais importante, tanto é que marcou a história do homem antes de Cristo e depois de Cristo Jesus. E este Jesus também precisa marcar a nossa história, a história de cada um de nós, antes de Cristo, quando nós vivíamos no pecado, mergulhado nas coisas erradas, fazendo tudo aquilo que era desagradável ao Senhor, fazendo tudo aquilo que nos levava para caminhos que nos distanciava cada dia mais da presença do Todo-Poderoso, caminhos que nos levava para o pecado, caminhos que nos levava para próximo de nosso inimigo e também com o depois de Cristo na nossa vida, porque é o tempo da graça, é o tempo da misericórdia, é o tempo da bondade do Senhor sobre a nossa vida. Amados, é maravilhoso quando nós reconhecemos que nada somos. A Bíblia diz que nada somos. Há um texto lá no Antigo Testamento que diz que somos vermezinhos, ou seja, insignificantes. Mas a graça do Senhor, ela foi tão ampla que, mesmo sendo insignificantes, fomos alcançados pelo amor, alcançados pela grande misericórdia do Senhor. Mas muitas vezes, nós não temos entendido essa misericórdia. Nós não temos compreendido o que Cristo Jesus fez por nós, porque nós não conseguimos muitas vezes andar com Deus, nós não conseguimos andar com Cristo Jesus, concluímos que é mais fácil andar com o inimigo de nossas almas. E na verdade é mais fácil, claro que é. A Bíblia diz que andar com Satanás é uma rua larga, é uma rua calçada, talvez asfaltada, uma rua arborizada, climatizada, gostosa de se andar, mas que no final é um lugar de abismo. Mas é um caminho largo, um caminho bom, sim é. Assim também nos afirma a palavra de Deus. Mas também, irmãos, mostra-nos que bom mesmo, que maravilhoso é quando nós entendemos que a nossa vida é do Senhor e que nós entregamos a nossa vida para o Todo-Poderoso, falamos para Ele que nós estamos aceitando-o como Senhor e Salvador e que estamos consagrando por completo a nossa vida a Jesus. Na verdade, irmãos, esse foi o objetivo do nascimento de Cristo Jesus. Quando Adão e Eva pecou lá no Jardim do Éden, quando eles pecaram, quando eles comeram daquele fruto que Deus havia falado, não coma desse fruto, não coma desse fruto, não comam desse fruto. Nós não sabemos do que era. Dizem por aí que era uma maçã, mas poderia ser uma pera, um mamão, uma laranja, enfim, não é o caso, não vem ao mérito, mas o que importa nesse caso, irmãos, era a obediência ao Todo-Poderoso. O Senhor estava ali exigindo de Adão e Eva que eles fossem obedientes. E essa obediência, irmãos, ela se estende também aos nossos dias. E o Senhor clama a cada um de nós, sejam obedientes aos meus princípios. E essa obediência que leva-nos, queridos, a viver uma vida separada do pecado, a vivermos uma vida em conformidade com aquilo que Deus quer, uma vida que nos faz separar deste mundo, uma vida que nos faz afastar dos costumes, nos faz afastar das práticas, nos faz afastar daquilo que nós temos convicção que não é de Jesus Cristo, que não é do Senhor. É esta obediência que nós precisamos ter dentro de nosso coração também, porque Jesus falou para nós, olha, existe aí no mundo uma árvore e seus frutos, não coma desses frutos, não coma desses frutos. E nós muitas vezes preferimos, irmãos, abraçar o mundo e saborear o mundo, quando deveríamos manter-nos obedientes aos princípios do Senhor. Foi para isto que Cristo veio,
para nos dar a oportunidade de voltarmos para Ele. Quando nós abraçamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, o Senhor nos lava, nos purifica, o Senhor nos redime, o Senhor quebra as cadeias do inimigo sobre as nossas vidas, o Senhor rompe as prisões, o Senhor nos liberta da escravidão do pecado, o Senhor nos coloca num lugar seguro, num lugar firme, amados. Este é o nosso Senhor e Salvador Jesus, é a este que nós amamos, é a este que nós adoramos, é a este ao qual nós nos agarramos, nos seguramos nele. É este Jesus que enche o nosso coração de paz, de alegria e de satisfação. É Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Mas para que eu permaneça firme nesse Senhor, irmãos, eu preciso entender que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor, que Ele é o Redentor, que não há maior, que não há ser maior, que não há Senhor maior sobre a face da terra. E Ele é tão grande, tão maravilhoso, que marcou a humanidade e marca a humanidade e marcará a humanidade por todo sempre. É por isso, irmãos, que nós precisamos cada dia mais nos aproximarmos do Senhor, chamarmos a Ele de amor, de Senhor, de Salvador. Temos prazer no coração em glorificá-lo, em ler a sua palavra, em meditar em seus princípios, em cada dia mais buscá-lo e, acima de tudo, viver de acordo com o seu projeto, viver de acordo com a sua vontade. Irmãos, nós não fomos chamados pelo Senhor para vivermos no pecado. Não, nós não fomos chamados para viver no pecado. Quando o Senhor nos resgatou das trevas, quando o Senhor nos tirou do caminho de perdição, quando o Senhor nos tirou do caminho largo que nos levava para o inferno, quando o Senhor nos deu a oportunidade de sairmos desse caminho, Ele fala para nós, falou para você, que é preciso viver uma nova vida, povo dos céus, uma nova vida. Uma vida nova, uma vida totalmente restaurada, uma vida totalmente renovada através do seu sangue. E esta vida, irmãos, quando nós colocamos em prática, ela nos proporciona santidade, pureza, retidão, povo dos céus. Retidão. Nós não podemos mais, como aqueles que fomos lavados no sangue do Senhor. Nós não podemos mais viver segundo este mundo. Nós não podemos mais ter prazer nas coisas desse mundo. Nós não podemos mais ter prazer naquilo que Satanás tem a oferecer. Mas temos que ter prazer, sim, em Cristo Jesus. E eu quero afirmar para vocês, irmãos, que é totalmente possível ter prazer, ter alegria no Senhor, ter satisfação de estar na presença de Deus. Mas depende da gente, irmã, depende da gente, meu irmão, colocar a nossa existência à disposição do Senhor. Nós só poderemos entender a vontade do Senhor e viver cada dia mais amplamente o seu milagre na nossa existência. Quando nós mortificamos a carne, a Bíblia diz que devemos mortificar a carne. Mortificar a carne, meus amados, é falarmos não para tudo aquilo que vem das trevas para as nossas vidas. Estamos numa época de festas, época complicada de se viver como servo do Senhor, porque o mundo está aí com seus encantos. São as festas de final de ano que se aproximam, são as farras de final de ano, que muitas vezes, irmãos, chama a nossa atenção, desperta em nós o desejo de participar. Mas a Bíblia diz que devemos resistir à aparência do mal. Devemos resistir à aparência do mal. Irmãos, quando nós amamos a Cristo Jesus, quando nós amamos o Senhor acima de todas as coisas, não há nada que possa ser maior na nossa vida, nada que possa ser mais precioso. E por esse Cristo Jesus, nós devemos ir até as últimas consequências, mesmo que nos custasse a própria vida. Esse deveria ser o passo que deveríamos dar em direção a Cristo Jesus. Amar o Senhor acima de todas as coisas é a orientação do Todo-Poderoso. Irmãos, Cristo Jesus não nasceu por acaso. Precisamos entender que Jesus não nasceu por acaso.
Jesus nasceu porque tinha um propósito grande demais, e esse propósito envolveu a minha vida, envolveu a vossa vida. O propósito do nascimento de Cristo Jesus ali em Belém, envolvia um propósito magnífico, e esse propósito nos alcançou 2000 anos após esse nascimento, e há de alcançar a todos nesses séculos que virão. Todos hão de ser alcançados por esse propósito. E o propósito de Jesus é tirar você da escravidão da carne, da escravidão do inimigo, da escravidão de Satanás, e colocá-lo no reino de luz, amados, no reino dos céus. E eu quero afirmar para vocês, queridos, que a partir do momento que nós reconhecemos que é bom e que é necessário abraçarmos Cristo Jesus como Senhor, nós vamos dar esse passo firme em direção a Cristo, firme. E quando nós damos um passo firme em direção ao Senhor, nada nos abala. Nada nos abala, irmãos. Quando nós reconhecemos o grande sacrifício de Jesus, entendemos que Jesus não veio a passeio sobre a face da terra, que Jesus não veio fazer turismo, mas que Jesus veio para nos salvar, para nos redimir, consequência do seu grande amor para conosco. Nós vamos também, irmãos, amá-lo com todas as nossas forças, agarrá-lo como Senhor e Salvador, e colocar nossa existência à disposição dele. É preciso fazer dessa forma, irmãos. É preciso fazer dessa forma. E quando nós colocamos a nossa vida totalmente à disposição do Senhor, vamos ter uma experiência nova com Ele. Uma experiência que transcende o nosso entendimento. Uma experiência que sai das paredes da igreja. Uma experiência que quebra o nosso coração pelo meio, porque nós seremos feitos em novas criaturas, povo dos céus. E a Bíblia já nos afirma que aqueles que estão em Cristo Jesus, nada poderá nos separar, nada poderá separá-los. Mas é preciso nos colocarmos nesse Senhor, é preciso colocar nossa vida no Senhor, e colocar a vida nas mãos do Senhor é lutar contra as dificuldades do dia a dia. Em contrapartida, o Senhor não nos prometeu nesse mundo um paraíso. Não, Ele não nos prometeu. Ele prometeu a bênção da salvação, as bênçãos celestiais. Prometeu que nós seríamos abençoados de uma forma maravilhosa, teríamos comunhão com Deus. No entanto, irmãos, afirma de forma clara que nessa terra teríamos problemas, teríamos dificuldades, teríamos provações, teríamos o inimigo de nossas almas ao nosso redor tentando destruir-nos, teríamos uma carne que lutaria contra a gente, teríamos uma série de dificuldades, mas aquele que permanece firme no Senhor, não há problema que não possa ser vencido, povo dos céus. E muitas vezes, irmãos, nós nos perguntamos: por que não consigo essa alegria? Por que não consigo essa comunhão com o Senhor? Por que eu não consigo viver a vontade de Deus na minha existência? Por que eu não consigo experimentar aquilo que a Bíblia diz que é verdade? Aquilo que os apóstolos, por exemplo, experimentaram? Por que eu não consigo experimentar isso? E eu quero responder: é que falta-nos compromisso verdadeiro com o Senhor, falta-nos compromisso verdadeiro com Deus, povo dos céus. Nós muitas vezes nos deixamos levar por coisas tão pequenas, por coisas mínimas. Muitas vezes, meus amados, a enfermidade que assola o nosso corpo nos afasta da presença do Senhor. As festas desse mundo nos afasta da presença do Senhor. Aquilo que esse mundo tem a oferecer nos afasta da presença do Senhor. Aquilo que nós desejamos aqui dentro do nosso coração nos afasta da presença de Deus. Falta-nos compromisso verdadeiro com aquele que nasceu lá em Belém, para que todos que nele crescem tivessem a vida eterna, irmãos.
Quer experimentar o novo de Deus na vossa vida? É possível, mas parte do princípio da santificação, da dedicação, da consagração, da doação da sua existência a Cristo e da rejeição das práticas que afastam-nos da presença de Deus. Precisamos lutar, irmãos, lutar contra aquilo que é do diabo. Eu não me canso de falar, irmãos, que nós não podemos ser amigos do Satanás. Nós não podemos ser amigos do diabo. Nós não podemos ser amigos dele. A Bíblia diz que nós estamos aqui para pisar sobre a cabeça do inimigo. Esta é a verdade de Deus para as nossas almas. O Senhor não nos permite sermos amigos do rei das trevas, mas Ele quer que sejamos somente dele, somente dele, somente dele. E quando eu reconheço, e quando nós reconhecemos essa verdade, coisas maravilhosas hão de acontecer na nossa existência. Coisas maravilhosas hão de acontecer na nossa vida, porque o nosso Deus é o Deus que cura, o nosso Deus é o Deus que restaura, o nosso Deus é o Deus que abençoa, o nosso Deus é o Deus que muda a nossa sorte, o nosso Deus é aquele que edifica a nossa casa, o nosso Deus é aquele que nos dá a saúde que nós precisamos, mas também, acima de tudo, é aquele que é o caminho para os céus, onde nós teremos a graça do Senhor sendo manifestada de uma forma total, de uma forma maravilhosa demais para nós. A Bíblia diz que devemos almejar as coisas que são lá do alto. Devemos buscar aquilo que é lá dos céus, irmãos. A Bíblia afirma que precisamos buscar aquilo que é lá dos céus. O nosso coração precisa estar totalmente nas mãos do Senhor. Não pode estar dividido. O meu alvo de vida é satisfazer aquele que me comprou a preço de sangue. O nosso alvo de vida precisa ser satisfazer aquele que nasceu lá no curral, que foi deitado num coxo e que terminou a sua existência pendurado numa cruz. Esse foi o nosso Senhor, o nosso Salvador. Mas algo interessante que muitas vezes nós não entendemos é que esse Senhor que nasceu num curral, que foi colocado num coxo, ele tinha e tem tudo que você pode imaginar nas mãos, porque é o Rei dos céus e da terra, é o Criador do universo. Mas nós, irmãos, precisávamos desse sacrifício de Jesus. Precisávamos desse sacrifício de Jesus. Jesus fez o sacrifício. Jesus fez um sacrifício que só no céu você há de compreender. Porque se eu falo para vocês, não consigo passar a intensidade desse sacrifício, o tamanho desse sacrifício, mas na glória, quando lá estivermos, nós vamos entender e teremos motivos para toda uma eternidade glorificar o Todo-Poderoso, prestarmos culto a Ele. Mas, no entanto, amados, esse Senhor que é tão maravilhoso, tão extraordinário, Ele pagou esse preço por nós. E nós não temos coragem de pagar o preço por Ele. Nós não temos coragem de pagar o preço por Cristo Jesus. Na verdade, nós não pagamos preço nenhum por Jesus Cristo. Preço nenhum. Nós não testemunhamos de Jesus. Não andamos com Jesus. Nós não queremos muita coisa com o Senhor. Achamos até que Jesus é um enfado na nossa vida, é um fardo pesado na vida da gente. Quantos, ao chegar o domingo, por exemplo, e pensam assim, hoje tem que ir na igreja. Hoje tem que ir na igreja. Fardo pesado, né, gente? Fardo pesado. Fardo pesado. É esse o sacrifício, irmãos, que Cristo fez, deu a sua vida, e nós olhamos para Jesus e falamos, fardo pesado servir a Jesus. Não lemos a Bíblia, é cansativo, é enjoativo ler a Bíblia, fardo pesado ler a palavra. Não oramos, não tenho tempo para orar. Orar para quê? Fardo pesado orar. Fardo pesado orar, gente. Nós não temos disposição para orar, porque é um fardo pesado orar. Nós não queremos pregar o Evangelho, convidar alguém para vir à igreja ou falar do amor de Cristo Jesus. Por quê? Porque é um fardo pesado. É um fardo pesado, irmãos.
É assim que nós enxergamos a Cristo Jesus. Cristo Jesus é um fardo pesado muitas vezes na nossa vida. É um fardo que nós não temos prazer em carregar. Mas Ele deu a sua vida, Ele deu a sua divindade, Ele deu a sua soberania para que você pudéssemos nos achegar a Ele. Mas como é que nós retribuímos? Como é que nós temos retribuído aquilo que Cristo fez por nós? Como é que nós temos retribuído, o povo dos céus? Como é que temos retribuído? Sabe como deveria ser a nossa comunhão com Cristo, irmãos? Como a Bíblia diz, alegrei-me quando disseram-me, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram-me, vamos fazer a obra do Senhor. Alegrei-me quando disseram-me, vamos ler a Bíblia. Alegrei-me quando disseram-me, vamos louvar. Alegrei-me quando disseram-me, vamos pregar, vamos evangelizar. Alegrei-me quando disseram-me, eu quero estar na presença do Senhor. É assim que deveria ser o nosso entendimento a respeito das coisas celestiais. Mas o entendimento que nós temos é um entendimento de fardo pesado e nós estamos fazendo favor para Deus, fazendo favor para o Senhor. Mas eu quero afirmar para vocês, povo do céu, nesse finalzinho de ano, que Deus não quer o nosso favor. Ele não quer o nosso favor. Ele não precisa de nosso favor. Ou você dá tudo que você tem para Jesus, ou você entrega a tua vida de porteira fechada, como dizem por aí, ou você chega para o Senhor e fala, Deus, aqui está a minha vida, cuida de mim, me lava, me purifica, me perdoa, me resgata, faz uma nova criatura, ou você está perdendo tempo com Cristo Jesus. Você está perdendo tempo com Cristo Jesus. E aqueles que perdem tempo com Cristo Jesus, as consequências é de perdição eterna, é de morte eterna, é de condenação eterna, porque a Bíblia diz de forma clara que aqueles que não abraçam o Senhor como Salvador não herdarão o reino dos céus. E só existe dois destinos eternos que todos conhecem. Se eu não vou para os céus, sobra o inferno. Precisas refletir sobre isso, amados. Precisa refletir. A Bíblia nos diz que aqueles pastores louvaram o Senhor. Louvar o Senhor. Nós precisamos louvar o Senhor, irmãos. Essa data que é considerada como o nascimento de Cristo está aí. Está chegando a hora. E muitas vezes nós queremos comemorar o nascimento de Jesus com Satanás, com o diabo. Mas não é assim, povo dos céus. Eu não posso comemorar o nascimento de Jesus de mãos dadas com o diabo. Quantos nessa cidade, nesse final de semana até o dia 25, estão nas farras, nas bebedeiras, nas festas, mergulhados nas festas? Festa de quê? De Natal. De Natal! É incrível, mas estão comemorando o Natal. Mas comemorando o Natal de mãos dadas com o diabo. Como é que pode ser dessa forma? Amados, olhemos para o Senhor. Busquemos de Deus a salvação. Busquemos de Deus o perdão. Busquemos de Deus a restauração. Vamos clamar para que Deus adentre o nosso coração. Vamos clamar para que o Senhor entre na nossa vida. Para que o Senhor nos lave, nos resgate. E nos dê uma nova esperança, uma nova vida. Oremos dessa forma, Senhor, eis-me aqui na tua presença, Senhor, eis-me aqui na tua presença, lava-me, purifica-me, Senhor, arranca a raiz do pecado do meu ser, purifica-me por completo, porque eu quero ser teu servo, eu quero estar contigo, eu quero te louvar, eu quero fazer um pacto contigo, eu quero fazer um compromisso eterno contigo, Senhor. Oh Deus, toma minha vida nas tuas mãos, toma minha vida nas tuas mãos, Senhor, toma minha existência nas tuas mãos, muda a minha sorte, resgata-me e escreve meu nome no livro da vida. Senhor, eu quero tê-lo como Senhor e Salvador da minha vida, eu quero como Senhor e Salvador da minha vida e entrego a minha vida para ti, e entrego a minha existência para ti. Esta é a nossa oração, amados. A oração da salvação. A oração da salvação. E aqueles que assim orarem e entregarem as suas vidas para o Senhor, de fato, esses receberão
a salvação, estarão na glória com o Todo-Poderoso, exaltarão aquele que é o Criador dos céus e da terra, e seremos chamados de filhos de Deus, de filhos de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vossa vida, amados, e que olhemos para o Senhor Jesus como Salvador, como Redentor da nossa existência, para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. Amém, Senhor Deus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te glorificamos, nós te bendizemos, meu Senhor Jesus. Nós te louvamos, te glorificamos, meu Deus, por todas as coisas que tens feito na nossa vida. Deus, encha nosso coração de amor por ti. Faz-nos transbordar de amor por ti, Jesus. Oh Deus, abre nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos entender que não há nada que seja mais precioso. Nada que seja mais precioso do que estarmos na tua presença. Guarda-nos, ó Deus. Purifica-nos, lava-nos. Aproxima-nos de ti, Senhor Jesus. Prepara-nos para usufruir, para experimentarmos o teu poder, experimentarmos a tua glória. Faça coisas novas em nossa vida, Senhor, porque nós precisamos de ti, em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 352. Vivos, vivos.